Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport e do Sport TV, fazendo uma análise dessa derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Universitário pela Libertadores, caminho já está traçado. Além disso, Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil. Segunda-feira muito movimentada no Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Tem um time forte, tem um time sólido. O Gajardo vai montar um time de novo, então vai ser um time complicado. Por isso que eu acho que o confronto do Palmeiras é muito bom nas oitavas, mas não é muito bom nas quartas. Sim, não é um caminho. Esse lado da chave é um lado, para mim, pelo menos, mais complicado. Palmeiras e Universitário, Hernanzito, é o confronto mais desequilibrado? Eu acho que é um confronto de times bem definidos, assim, né? O Palmeiras com aquela campanha espetacular e o Universitário passando ali com resultados, com empates, tirando ponto de gente grande, como o River Plate e tal. É o segundo pior, é o segundo colocado. Embaixo do Cerro Porteño. Cerro Porteño é o pior, o Universitário é o segundo. É um desequilíbrio, mas é aí que mora o perigo, né? Assim, não acredito, tá? Em surpresa, o Universitário eliminando o Palmeiras. Para mim, não acredito nessa possibilidade. Mas, assim, é um confronto que a gente vai olhar com menos cuidado, assim, né? O que eu, olhando toda a chave, assim, o que eu penso é que Flamengo, Inter e Palmeiras são os times que estão com seus elencos completos e não vão sofrer modificações. O Flamengo ainda vai ter o Jorginho e negocia com outros atletas. Vai se reforçar. O Inter tem um time completo, né? A não ser que perca o Vitor Gabriel aí, que o Cruzeiro quer contratar. E o Palmeiras tem uma base ali. A gente tem a expectativa aí de um jogador... o Estevão, né? Então, substituto para o Estevão, mas não acredito que venha assim uma grande estrela. Não deve base, vir, mas... Vamos falar de base de time. Para mim são os três. Aí pensando que você tem um confronto entre dois, um vai cair. Aí você tem dois times, você vai ter dois times que tem uma base e o resto vai tudo se mexer. Foi muito assim. O Palmeiras já passou por uma situação parecida assim. Eu lembrei ontem do LDU, mas o jogo Palmeiras e Barcelona em Guayaquil. O Palmeiras tomou 2 gols em 5 minutos. Não nos 5 primeiros Foi no minutos. Allianz, né? O Palmeiras tomou um gol aos 33 e um gol aos 38. E saiu perdendo 2-0 para o Barcelona de Guayaquil. E o jogo acabou 4-2 para o Palmeiras. Ontem, a minha impressão foi a seguinte. O Palmeiras foi um jogo igual ao que tem feito. Tirando os primeiros 5 minutos. Passou pressão no primeiro tempo. O Cruzeiro foi muito forte no primeiro tempo. Mas o Palmeiras suportou a pressão. Não suportou nos primeiros 5 minutos. E isso transformou todo o jogo. O que está acontecendo com o Palmeiras numa avaliação, a grosso modo? Em casa, ele tem uma ansiedade pelo comportamento da torcida dos últimos 6 meses. Que criou uma necessidade, uma ansiedade de resolver rápido os jogos. Talvez, isso é uma análise, uma opinião, isso tenha interferência no fato de que dos últimos 20 jogos em casa, o Palmeiras só ganhou 10. Fora de casa, tirando o jogo de ontem, ganhou 17. E empatou 3. E porque o Palmeiras é o time que trabalha a bola e você fica olhando e fala assim, nossa, parece que não vai acontecer nada. E você percebe rapidamente que já vai sair o gol. E sai. Ontem foi a mesma coisa. O jogo de ontem foi a mesma coisa. Tirando os primeiros 5 minutos. Qual foi o problema? Tomar 2 desatenções absolutas e mérito do Cruzeiro nesses momentos para o Cruzeiro fazer 2-0. E aí não teve recuperação. 1 minuto gol. Eu falei, bom, isso acontece, né? Tá jogando em casa, o Cruzeiro, intenso e tal. Quando sai o segundo gol, eu olho pro banco e até o banco dá uma murchada. O Abel, tipo, bate palma, vamos lá e tal. Tem a questão da reclamação de um lance de falta, né? Que gera uma reclamação muito grande no Abel, que irrita muito ele. Mas é um banco que dá uma... E o próprio time em campo parece não acreditar. Estava numa rotação abaixo do Cruzeiro, em relação ao Cruzeiro. O primeiro gol deu uma desestabilizada e o segundo gol os caras ficaram incrédulos. Então, assim, tipo, aquilo ali derrubou demais. E até você retomar,
até você respirar e saber o que está acontecendo e tentar controlar o jogo, já era 30, 35 do primeiro tempo. E aí você perde muito tempo e aí você vai no intervalo, o Abel faz as mudanças e o time consegue equilibrar. O Cruzeiro, evidente, cansou também, fez as trocas que tinha que fazer. E aí só no final que o Alan, que é muito bom jogador, consegue empatar. E aí tem um poder de reação, mas também 5 minutos achei que foi muito pouco. Poderia ter mais, porque o jogo teve um determinado momento que ficou bastante picado o jogo. Ele poderia ter dado mais, sei lá, uns 7, 8, acho que não seria exagero. Mas assim, foi um jogo que eu senti o Palmeiras acusar demais o golpe. Assim, no semblante dos jogadores. Era pouca cobrança dentro de campo. E até o Abel mesmo, nos movimentos dele, eram movimentos mais sutis, assim, não tinha aquela coisa mais enérgica. Penso assim, o jogo do Palmeiras fora de casa foi muito igual aos jogos do Palmeiras fora de casa. Menos os primeiros 5 minutos. Ó, tô de olho aqui nos comentários do chat, hein? Falaram que eu só leio elogio, vou ler aqui, ó. O Claudinei Bombo diz, sempre contra o Verdão, mas aí eles estão falando o contrário também. O Ailton falando que os programas esportivos instigam a mídia e a galera da internet a perseguirem o Abel, todo mundo sabe disso porque dá audiência. E o Dimitri Peçanha, vão embora, vocês passam muito pano. Quem mais está falando aqui que a gente passa pano? Cadê? O Kennedy Vieira, estão passando pano. Enfim, gente, o chat, ele é democrático, então a opinião de vocês aqui é sempre bem-vinda. Eu leio as cornetagens também. Ô, PVC, vamos falar desse Palmeiras que tem tropeçado aí contra rivais do G6? Isso tem acontecido? Isso é uma tônica desse Palmeiras? Isso é uma tônica há bastante tempo. Só que o que não muda é que o Palmeiras está no G6 e o Flamengo. Olha só, olha o 6 de 2022... Palmeiras e Flamengo. O 6 de 2023, só repete Palmeiras e Flamengo. O 6 de 2024, só repete Palmeiras e Flamengo. O 6 de 2025, só repete Palmeiras e Flamengo. Agora vamos olhar o desempenho do Palmeiras. Isso aqui é o seguinte, olha. São os confrontos entre os 6 primeiros do Brasileirão. Você vai ver que terminou o Palmeiras foi campeão em 2022, mas ele não foi o que somou mais pontos nos confrontos dos 6 primeiros. O Inter somou mais pontos que o Palmeiras no confronto dos 6 primeiros. O Palmeiras foi o segundo nessa classificação. O Flamengo foi o 6º. Em 2023, o Palmeiras foi campeão brasileiro, mas nos confrontos dos G6, o Palmeiras ficou em 5º lugar. Ele só somou 9 pontos. O primeiro foi o Atlético, que terminou o campeonato em 3º. Em 2024, aqui sim, o Palmeiras perdeu o campeonato porque ele perdeu muito ponto nos confrontos do G6. O Botafogo somou 26 pontos dos 30 que disputou contra o G6. O Palmeiras somou 8. Se o Palmeiras tivesse somado 14, o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro. Se tivesse somado 14, o Botafogo somou 26. O Palmeiras foi o 5º na soma do G6. E neste ano, aqui você vai ver que tem um quádruplo empate, né? Fluminense, Bragantino, Bahia e Palmeiras, até aqui fizeram 3 pontos nos confrontos do G6. O Cruzeiro fez 9 pontos em 4 jogos do G6. Ele perdeu do Bragantino. Não, perdeu do Fluminense. O Cruzeiro perdeu do Bragantino. O Flamengo fez 6 pontos e todos os outros fizeram 3. Só que desses 6, o Palmeiras foi o único que fez 3 pontos em 4 jogos. Em 12 pontos que disputou, fez 12 pontos. Então o Palmeiras é o pior nessa conta. O Palmeiras tem tido problemas mesmo na soma dos adversários mais fortes. Por outro lado, o Palmeiras sempre está nesse grupo dos 6 mais fortes. Pois é, né? Pontos corridos é assim. Sabe que tem uma história que é muito... É uma história deliciosa do passado do futebol brasileiro. O Grêmio foi heptacampeão gaúcho, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68. E em todos esses anos, de um modo geral, não todos os anos, o Inter ganhava o Grenal, mas o Grêmio ganhava o campeonato no interior. Aí chegou um momento que fizeram um grupo chamado Mandarins, que o líder era um dos líderes era o Ibsen Pinheiro, que depois foi deputado federal,
E os mandarins decidiram que o time tinha que ser mais forte fisicamente. Porque o Campeonato Gaúcho não se decidia no Grenal, se decidia no interior. É o Palmeiras. O Palmeiras está ganhando o campeonato no interior. O Palmeiras está ganhando campeonatos, ou sendo vice-campeão, nos últimos 3 anos, nos jogos contra os que estão embaixo. Mas ele tem, de fato, um problema nos jogos com os que estão em cima. Que aumenta o número de jogos e daqui a pouco eu explico. Palmeiras e Corinthians ainda não saíram, hein? Podemos Nem Botafogo. Podemos ter um clássico. Nem Bragantino. Nem Botafogo, nem Bragantino. Será que teremos um Corinthians? Saiu o Corinthians agora. Saiu o Corinthians. Saiu o Corinthians Quem será agora, o adversário galera. do Corinthians? Meu Deus do céu. Será que vai pintar um Palmeiras? Esquenta essa mão, garota. Esquenta essa mão, garota. Esquenta essa mão, garota. Você quer um Corinthians e Palmeiras? É lógico. Esquenta a mão aí, garota. Vamos ver, hein? Tá rodando o potinho, gente. Tá sorridente. Vamos ver pra quem trás. vai surgir. Pegou. La pelotita. Abre la pelotita. Abre la pelotita. Eu tô ouvindo gritos do Switcher, gente. foi. Palmeiras e Corinthians nas oitavas. Palmeiras e Corinthians. Que coisa linda, hein? Que coisa, hein? Coisa mais linda. Botafogo e RB Bragantino. É isso, Botafogo e Bragantino. Coisa mais linda. Ô, meu Switcher, a gente tem tempo para comentar aqui? Temos. Ou tem que entregar? 1 minuto. E aí? Coisa linda. Coisa linda, ficou bom. E aí? O pior cenário para o Flamengo, para o Internacional e para o Palmeiras é o confronto. Para quem está na Libertadores, é a pior coisa porque você vai ter uma maratona com jogos que você não pode perder. Para o Palmeiras é o pior cenário, porque ele não pode perder para o Corinthians. Ele perdeu um sorteio bom nas oitavas da Libertadores, mas ele não pode perder o Clássico. É isso, hein? Definidos os confrontos, hein? Estão aí na tela para vocês. Hernanzito, 30 segundos, quer complementar com alguma coisa? Eu quero dizer para vocês assim o seguinte, que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão fazendo o segundo confronto mais difícil. O primeiro é o derby. Do lado perdedor, ou do lado mal perdedor, o Abel saindo de campo numa cena que é inaceitável. Inaceitável. E não é a primeira vez, né? O Abel empurrou um repórter cinematográfico que estava lá fazendo o trabalho dele, né? O Abel tem todo o direito de não gostar da imprensa brasileira, de não gostar de imprensa, de achar que jornalista é tudo isso e aquilo. É direito dele de pensar assim. Ele não tem direito de fazer isso. Patético essa cena, gente. Ele já tinha feito algo parecido no jogo do Palmeiras em Barueri, se não me engano, contra o São Paulo. Que ele é expulso, ele sai do banco e dá um trombadão, uma empurrada onde claramente ele vê que o profissional está ali trabalhando. Segurando um negócio pesado. Exatamente. Que a câmera... Poderia cair, se machucar, a câmera cair em cima do cara. É inaceitável. E o Abel pediu desculpas depois, eu imagino, né? Dá uma olhada no comportamento do Abel depois do jogo. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco, tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Primeiro que quem decide onde estão as câmeras é a direção de TV, que expõe as marcas dos patrocinadores e do clube dele, que paga esse salário altíssimo que ele recebe. Primeiro que ele tem que ter respeito pelas pessoas. Não importa se é o cinegrafista que está ali, está na frente dele, ele peça licença ou desvia do cinegrafista que está com um equipamento pesadíssimo nas costas e ele passa. Segundo, ele tem que lembrar que a exposição da marca não é porque é o Abel. A exposição da marca é porque é o Palmeiras. E o Palmeiras é infinitamente superior ao Abel. Então é absurda essa resposta dele, eu não tinha visto, eu estou indignada, porque beira a falta de respeito e chamar todo mundo de burro e só ele é o esperto.
Porque ele tá vendo o cinegrafista com a câmera fechada e, assim, as câmeras que estão ali fazem parte do pacote de transmissão. Não estava sequer filmando ele, hein? E que se tivesse também, assim, as câmeras estão ali dentro da realidade de transmissão que é comprado o pacote, que é vendido as transmissões no Brasil. E se o Palmeiras paga esse salário para o Abel, pode ter certeza, Abel, eu não gosto de falar em primeira pessoa aqui, pode ter certeza que é pela exposição que o Palmeiras tem com essas câmeras que filmam e de um cinegrafista que está ali trabalhando desde muito cedo, chega super cedo, vai embora super tarde e ele não pode ser desrespeitado nesse ambiente de trabalho por ninguém, nem pelo técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, nem por ninguém. Foi muito feia, a resposta foi péssima, muito desrespeitosa. O Abel não é técnico da seleção brasileira por comportamentos assim. Eu já ouvi isso de mais de 5 pessoas. Um ótimo treinador, super vitorioso, mas ele não está no maior ponto de treinadores do mundo, que é o cargo da seleção brasileira, por esse comportamento terrível que ele tem aqui no Brasil. A resposta dele é tão patética quanto a atitude. Até porque, assim, a resposta ele utiliza ali, na minha opinião, até de cinismo. Porque é óbvio. Assim, até porque nos jogos que ele ganha, então ele não sai direto pro vestiário. Nos jogos que ele ganha, ele tá vendo o cinegrafista, ele consegue desviar. E, assim, obviamente ele sabe disso também. Mas o fato do cinegrafista ficar ali perto do banco de reservas ou perto do túnel de acesso ao campo, né, é uma especialista da FIFA. Então, assim, antes de estar aqui, eu trabalhei durante 10 anos por trás das câmeras. Como a Ana diz, aquele posicionamento ali é padrão, não é só em transmissões aqui do Campeonato Carioca, do Paulista, do Campeonato Brasileiro. O cinegrafista, ele é autorizado a estar ali. Então, assim, a atitude dele é tão patética quanto foi a resposta. E quer um cinegrafista no seu bolso? Claro que a gente quer, porque... transmissão esportiva é isso, Abel. No basquete, a gente hoje consegue ouvir o que os treinadores falam para os seus comandados. Imagina o Abel dirigindo um time da NBA, não poderia, tem treinador, né? que fica de lapela. A gente ouve nos esportes americanos como um todo, é uma atração, inclusive. Ouvir as instruções dos treinadores para os seus comandados, você pode até não gostar, mas tem coisas que são maiores do que você, Abel. Isso é maior do que você. O futebol é maior do que você. O futebol não gira em torno de você. Você é um dos elementos que estão no futebol. E se você não entende... Eu duvido que você não entenda. Você entende isso, Abel. Mas que comportamento lamentável. E olha só, ontem era um dia em que o Abel voltava ao banco do Palmeiras, porque ele deixou o time na mão contra Flamengo e contra Bragantino, porque ele teve uma dupla suspensão, porque ele acumulou suspensão por amarelo e por vermelho. Então ele ficou suspenso de 2 jogos do Palmeiras. Só contra o Flamengo em São Paulo, imagina a falta que ele não fez, e contra o Bragantino em Bragança. E ontem ele voltava de suspensão. Adivinha o que fez o Abel voltando de suspensão? Levou um cartão amarelo, para não perder o hábito. Eu vi muita gente falando que é método. Eu vi muita gente falando que é método. É método, agora todo mundo vai falar sobre o comportamento, não vai falar sobre a bola. Ele já tomou celular de jornalista. Que coisa lamentável. São vários episódios. Eu vou trazer aqui agora algumas falas de Abel durante a entrevista coletiva após essa derrota para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Abel foi questionado sobre o desempenho do Palmeiras durante essa partida contra o Cruzeiro. Aspas para Abel. Tirando os primeiros 15 minutos, acho que o jogo foi equilibrado. Nós tivemos as mesmas oportunidades que o adversário. Na primeira parte, Mikael, e na segunda parte, na cabeça do Roque. É a eficácia nessas situações. Nós tivemos 14 escanteios contra 5 do adversário. Isso demonstra muito volume. Mostra que conseguimos chegar. O adversário nos bloqueou. Deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Infelizmente, o gol veio tarde. O adversário é um justo vencedor, porque foi eficaz nas oportunidades que teve. Pena que o nosso gol não foi mais cedo. 14 escanteios demonstra muito do nosso volume, mas o Cruzeiro se defendeu muito bem. Sobre a estratégia de jogo, Abel falou: é difícil falar de estratégia quando você sofre 2 gols em 3 minutos. A estratégia na prancheta funciona sempre bem. Na prancheta sempre ganhamos, mas a realidade diz que deveríamos ter sido mais efetivos na bola aérea no primeiro gol. Para haver gols tem que haver erros. Existem pontos para melhorar, sobretudo na bola parada. Já sobre o adversário está se reforçando há 2 ou 3 anos e vai ter uma vantagem extra. Só vai ter que se focar em 2 competições. Pode descansar, semanas limpas para treinar. Vantagem muito grande que Cruzeiro e Bragantino terão. Vamos fazer o que sempre fazemos. Ganhamos, perdemos. Cada jogo é um jogo diferente. Abel foi questionado sobre as críticas da torcida. E ele respondeu: tenho o direito de se manifestar. Não foi isso que vi no jogo. Você viu o jogo? Viu que a torcida cantou no início ao fim? Cantaram o tempo todo. E nós fomos guerreiros.
Não tenho mensagem para a torcida. Eles sabem que entregamos tudo o que temos em todos os jogos. Enfim, essa foi alguma das falas de Abel na entrevista coletiva após essa derrota para o Cruzeiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!